x deve ser maior ou igual a zero. Isso tem a ver com o domínio, tem a ver com os valores que eu posso colocar em toda a minha função. Tudo bem? Sim, professor. Então, desse termo aqui, se a gente resolver essa desigualdade rapidamente, a gente vai ter menos 2x maior ou igual a menos 5. Quando eu inverto o sinal, eu inverto o sentido também. Fica x Então, menor ou igual a 5 meios. isso é o primeiro passo. É o primeiro passo. Então, a princípio, eu posso colocar qualquer valor de x menor que 5 meios nessa minha função. Porém, eu tenho também este fato aqui, que esse cara não pode ser igual a zero, certo? Sim, Não professor. pode ser igual a zero porque eu não posso dividir por zero. Então, se eu não posso dividir por zero, esse termo que está ali na parte de baixo da minha divisão não pode ser igual a zero. Então, tem que indicar isso, que ele tem que ser diferente de zero. Sendo assim, ele tem que ser diferente de menos 1, né? X deve ser diferente de menos 1. Então, nós temos essas duas condições. A condição de diferente de menos 1 e a condição de menor que 5 meios. Só que se tu parar para pensar, né, quanto que é 5 meios? 5 meios é 2,5. Né? 5 dividido por 2 é 2,5. Concorda comigo, Paulo? Não, professor. 5 dividido por 2 é 2,5, cara. Ah, sim. Isso. Então fica mais O professor claro tem razão, identificar, professor. né, o que a gente está. Isso. Então fica mais claro para identificar, assim, do que a gente está trabalhando, as regiões que a gente está trabalhando. Então nós temos menos 1, que é um número menor que 2,5. Então a gente vai indicar dessa forma. Ó. Aqui eu vou colocar o 2,5, que é o 2,5, que é o 5 meios, né? E eu vou fazer uma outra linha embaixo, indicando menos 1. Note uma coisa. Nós estamos falando de menor ou igual a 5 meios. Por isso, nós estamos falando de uma região que inclui os 5 meios. Então, para o nosso problema, todos os valores menores que 5 meios, a princípio, valem. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Aqui no outro, né, nessa coisa que eu acabei de obter aqui, com essa continha, significa que eu posso qualquer valor de x, qualquer um, menos o menos 1. Então, vamos dizer assim, toda essa minha reta real vale menos o menos 1. Né, entendeu? Menos o menos 1. Vou deixar uma bola aberta no menos 1. E vou indicar de vermelho que. Eita! Vou indicar de vermelho que tudo pode. Menos o menos 1. Porém, preste atenção que agora vem a conclusão. Como a gente quer os valores que eu posso jogar na função, esses valores têm que respeitar tanto as regras que eu obtive aqui, quanto as que eu obtive aqui, ao mesmo tempo. Então, eu estou querendo a interseção dessas duas regras. E a interseção dessas duas regras são os valores que estão de vermelho para as duas ao mesmo tempo. Ou seja, são os valores. Deixa eu pôr aqui. São os valores aqui que estão, bem, que estão para trás. Só que lembre-se que não vale o menos 1. Então, vai valer na prática todo mundo aqui. Todo mundo vai valer como resposta. Todo mundo para trás do. Todo mundo aqui para trás dos 5 meios ali. Então, o domínio é de menos infinito até 5 meios. Menos o menos 1. Então, esse é o domínio. X menor ou igual a 5 meios. Daí tu coloca um menos assim, tá vendo? Menos 1. Então, essa é a resposta. X pertence aos reais tal que x é menor que 5 meios. É o que a gente está vendo. Essa verde aqui é a resposta. Menos aquele buraco ali, que não pode menos 1. Não pode menos 1. Porque se por menos 1 vai dar caquinha, vai dar divisão por zero, certo? Tudo bem? Sim. Tá bom, se tu entendeu, tá tudo certo. Professor, Beleza. como o teste de matemática que terei próxima semana será global, será a matéria toda, posso também começar a tirar dúvidas como sou na matéria para trás que eu tive dificuldades e com as Claro, sem provas que eu problema. tive já tive. Vou só buscar uma nota.
Perfeito, perfeito, pode sim. Muito bem, você quer ver a outra questão ainda? A 4? Professor, na matéria passada tive dúvidas, foi mais na parte que envolvia os vetores. Parte que envolve vetores. Sim, professor. A partir daí, professor, foi uma destruição, professor, total. Certo, pode me enviar então, cara, porque no A que tu partir do enviou não tem. referencial, professor, até a partir da distância entre pontos e referenciais, foi a partir daí que eu comecei a tirar negativa. Entendi. Pode me enviá-los. Vou no banheiro rapidinho que eu já tô dando aula 4 horas seguidas, não parei. Só um segundo, tá? Mas enquanto isso vai me enviando os arquivos. Professor? Vamos ver o que você mandou aqui. Ah, agora é umas coisas mais de geometria, né? Bastante. Nossa, você mandou bastante coisa. A gente vai ter que ver uma por uma aqui. Deixa eu baixar todas elas. Nossa. Deixa eu abrir aqui o que você me mandou. Referencial ortonormado. Referencial ortonormado, esse nome tem a ver com a questão de que tu está tratando os teus pontos, os teus vetores, aquilo que tu estiver medindo, dentro de um referencial onde a régua, na verdade são duas, tem numa direção
que é a direção Y, e tem na outra direção, que é a direção X. Essas réguas, que mede as posições aqui, elas são ortogonais, elas indicam exatamente direções distintas do espaço. Uma vai ser para cima e para baixo, outra para a esquerda e para a direita. Então é isso. Alguém que vai só para frente não tem como ir para cima ou para baixo. Portanto, quando a gente está falando de ortonormado, está falando de dimensões que não se relacionam. Tá bom? Então tu consegue descrever os pontos usando direções que não se relacionam. Mais especial que isso ainda. Existe um comprimento fixo aqui, que é o comprimento unitário. Então tu vai sempre escrever os pontos em múltiplos de 1. O que é bem óbvio para a gente isso, mas não precisaria ser assim. A gente poderia estar trabalhando num referencial onde a régua não é criada de 1 em 1. Ela poderia ser de 2 em 2 ou de 3 em 3. Os menores pedaços seriam pedaços com o dobro do tamanho do outro eixo. Uma coisa meio esticada, estranha. Poderia ser. Poderia também não ser exatamente 90 graus entre os dois eixos. Poderia ser uma inclinação diferente. Mas nós estamos acostumados a pensar na forma cartesiana, que é essa condição que eles estão 90 graus uns com os outros, que tem sempre esse tamanho fixo entre um ponto e outro. A ideia geral é essa. Essa parte de distância aqui você entende bem? Sim, professor. Então tá bom. Note que essas expressões de distância aqui está tratando apenas de condições dentro de uma dimensão só. Só no eixo X aqui, por exemplo. Né? Eventualmente você vai calcular distâncias em 2 dimensões. Né? Eu acho que você já sabe fazer isso. Envolve aquela conta lá essa equação mesmo aqui, da raiz quadrada das distâncias em cada dimensão subtraídas e ao quadrado. Então, por exemplo, nesse problema 2 aqui, para você seria tranquilo encontrar as distâncias desses pontos? Seria, professor, eu teria feito, teria começado pela raiz quadrada, faria o 0 menos a subtrair pelo menos 4, já parênteses ao quadrado, mais o 0 menos 2, entre parênteses ao quadrado. Calculava e depois achava a sua raiz quadrada. Se desse. Certo, isso mesmo, cara. Exatamente isso. Então, nessa parte de distância você está bem, gostei. Ponto médio, uma outra característica geométrica importante aqui. Se você tem 2 pontos, e esses 2 pontos criam uma distância, existe o lugar que está ali no meio. Né? Divide esse segmento de reta em 2 pedaços iguais. E às vezes é interessante saber qual é esse ponto. Né? Um caso muito interessante para uso disso é quando a gente está calculando informações sobre os paralelogramos. Porque existe uma condição muito interessante num paralelogramo. Eu acredito que tu saiba o que é um paralelogramo, né? 2 pares de lados paralelos. Quando você tem 2 retas, as 2 diagonais do paralelogramo, elas se cruzam num determinado ponto. E, por característica do paralelogramo, esse ponto onde as 2 retas se cruzam é o ponto médio das 2 retas. Então, a gente usa muito essa informação de ponto médio quando está trabalhando com paralelogramos. Certo. Bem, aqui ele está falando aqui de mediatriz de um segmento de reta. Mas eu proponho uma conta aqui para a gente fazer. Eu vou fazer uma conta aqui com você. Bem, mas é que bolar isso vai ser meio complicado. Mas eu acho que você vai achar um exercício interessante. Eu acabei de criar na minha cabeça esse exercício aqui. Vamos calcular uma coisa. Suponha, eu que bolei, pode ser que dê algum problema, mas acho que não vai dar. Suponha que temos um paralelogramo com coordenadas. Bem, são os pontos aqui que definem o paralelogramo, tá? O ponto 10, 10.
ponto E, 0, 0, ponto C, 2 e 3, e o ponto D, XY. Encontre quais as coordenadas XY desse paralelogramo. Quais as coordenadas do ponto D, né? Para que isso seja um paralelogramo. Ok? Então, note, né, novamente, o que é um paralelogramo? Né? É um cara com retas paralelas. Sim, professor. Aqui nós temos uma reta paralela, aqui outra. A princípio é um paralelogramo. Pode ser que o meu desenho esteja meio feio, mas é um paralelogramo. Então aqui nós vamos ter, por exemplo, ponto A, B, e aqui o ponto C. Melhor, eu acho que o ponto C tá... Não, o ponto B tá aqui. Vamos pensar assim. C tá aqui. E aqui vai estar o ponto D, que é o ponto que tu não sabe as coordenadas, mas tu quer encontrar, beleza? Daí o que vai acontecer? Você vai ter a diagonal formada pelo AC e a diagonal formada pelo BD. E como eu falei para você, o ponto onde as duas retas se encontram é o ponto médio, tanto da reta roxa quanto da reta verde. E me diz uma coisa, você já sabe as equações do ponto médio, né? Sim, professor. É A mais B a dividir por 2. Essa é a fórmula do ponto Isso. médio. Perfeito, perfeito. Então, tendo em vista essas coordenadas, você vai fazer a equação do ponto médio para essas duas retas e vai usar essa informação que eu te falei sobre as duas retas se cruzarem no mesmo ponto, que é o ponto laranja, e esse ponto é o ponto médio das duas, as duas. Você então vai conseguir encontrar qual que é a coordenada do ponto D, tá bom? É um Professor, problema que eu acho que tu consegue fazer sozinho, mas pode me perguntar, vai lá. professor, então para poder achar, já que o professor disse que achando o ponto médio eu consigo achar o ponto D, então, professor, eu poderia fazer o ponto médio de AC igual ao ponto médio de B. Perfeito, de BD, né? Isso aí, Sim. perfeito. Pode fazê-lo, vamos ver se tu consegue chegar nas coordenadas do ponto D. Veja que o foco é o ponto D, mas nós vamos utilizar o ponto médio para encontrar o ponto D, né? É meio inesperado isso, mas é possível.
professor, eu fiz de uma maneira confusa, professor. Não sei se está certo. Vamos ver, diga. Vou mandar para o professor. Isso, mande uma foto. Certo. Vamos ver. Você igualou, e daí. Tu tem que tomar cuidado com uma. Tá completamente errado o que você fez aqui, né? Você tem. A ideia, cara, é tu encontrar a coordenada x e y do ponto, né? E você não fez isso. Então, mas assim, o que tu me falou, tu pensou certo. Tu tem que encontrar o ponto médio da reta C. Mas quem é a reta C? A reta C é o ponto A e o ponto C. Quem é o ponto A e C? 10 e 10 e 2 e 3. Como é que a gente encontra a equação do ponto médio? Então, a gente quer o ponto médio aqui da AC e sabemos que o ponto médio é o mesmo da BD. Quem é a C? A C, tu vai ter que pensar na coordenada x e y, né? Então, vamos falar da coordenada x. Vai ser 10 mais 2 dividido por 2, certo? Essa é a coordenada x, que vai ser igual a do outro cara lá. 0 mais x dividido por 2. Agora a coordenada y aqui do lado. 10 mais 3 dividido por 2. Opa, eu coloquei na posição errada aqui. Não tem esse igual, tô viajando. Coordenada y do ponto médio vai ser, de acordo com A e C, vai ser 10, não é esse 10 aqui, 10 mais 3 dividido por 2. Tá aqui. Isso vai ser igual a 0 mais y dividido por 2. Então aqui, se você isolar o x, você vai encontrar o valor x da coordenada do ponto D. E aqui, se você isolar o y, você vai encontrar o valor y da coordenada do ponto D. Tá bom? Então, vai lá. Agora, isole os valores de x e de y para encontrar as coordenadas do ponto.
Já está, eu já mandei para o professor. Oi, não escutei o que tu falou, mas eu vi que tu mandou alguma coisa aqui. Vamos ver. Vamos ver se você achou certo os valorizinhos. Note que a ideia aqui, né, de isolar o x é o de menos, né? Mas você achou certo, sim. 12 e 13. O importante, na verdade, era tu ter conseguido utilizar o ponto médio para encontrar as coordenadas do ponto xy, né? Mas tudo bem, não conseguiu dessa vez, na próxima consegue. Não tem problema. Entendeu a ideia do problema? Achou interessante? Entendi, professor. Que bom, que bom. Então é isso aí. Beleza. Vamos continuar a matéria, né? Deixa eu abrir aqui, só um segundinho. Tá meio precário meu computador hoje também. Amanhã a gente vai ter aula no mesmo horário, né? Sim, É o que professor. eu tenho anotado aqui, beleza. Certo. Conseguiu arrumar teu celular, então? Consegui, professor. Aí sim, que bom. Beleza, vamos lá. Nossa, meu computador tá complicado hoje. Ok, tá aí. Mediatriz de um segmento de reta. Então, mediatriz a gente sabe que é uma reta que passa no ponto médio e encontra esse ponto médio em 90 graus, de forma perpendicular. A ideia é essa. Então, como é que a gente vai utilizar aqui tudo isso que eu falei para encontrar a mediatriz? O ponto... Bem, eu entendo assim a mediatriz, mas é que ele está dando um exemplo específico aqui. Está mostrando uns desenhos que não dá para ver direito. Uma equação cartesiana é yx mais 1, ok. Isso é uma reta, a reta R. E é uma forma reduzida de escrever a equação da reta R. A mediatriz é a reta que lhe é perpendicular, como eu falei, exatamente no ponto médio. Então a gente está procurando, se é o que eu entendi, a gente está procurando a equação da reta que é mediatriz a essa aqui, essa que eu estou passando o mouse, num ponto médio dela. Só que uma reta é infinita, então muito provavelmente ele vai definir alguns pontos aqui. A figura ao lado, que eu não estou vendo direito, sugere que x igual a 2 é uma equação cartesiana da mediatriz de AB. Vamos verificar este fato utilizando as propriedades referidas. Bem, o que a gente nota aqui é que AB forma uma reta. É uma reta horizontal, mas é uma reta. E ele está nos dizendo que a reta x igual a 2, que é essa reta vertical aqui, é uma reta mediatriz. Para ser uma reta mediatriz, é necessário que x igual a 2 encontre esse segmento de reta B em 90 graus, perpendicular, e que esteja passando exatamente no ponto médio do segmento AB, o ponto que está ali no meio, entre os dois pontos, entre AB exatamente. Então, a primeira coisa que ele está nos dizendo aqui, uma forma de provar, é uma forma óbvia, né? Já que a reta P, desculpa, a reta que passa no x igual a 2, que tem o ponto P ali, ela se propõe estar no meio, né, do segmento AB, significa que a distância de A até um ponto dessa reta vai ser igual à distância de B até um ponto dessa reta. Faz sentido? Ao mesmo ponto, né? Claro, ao mesmo ponto. Faz sentido o que eu falei? Sim, professor. Isso aí. Para qualquer ponto, isso vai ser verdade. Pode ser um ponto lá em cima, um ponto exatamente no segmento AB, ponto que se cruza, ou pode ser um ponto lá embaixo, não importa. A distância do ponto A e do ponto B a esse ponto da reta 2 tem que ser o mesmo, se ela é uma reta mediatriz. E a gente nota que, bem, a gente não tem a equação, né, exatamente
dessa reta, né? Mas de certa forma a gente tem, né? A questão é que ele está falando aqui, ó. X menos 1 ao quadrado igual a y menos 1 ao quadrado. Mas do que se trata esses caras aqui? É esquisito, porque meio bobo, na verdade. Bem, vamos lá. Aqui ele está falando do ponto A e aqui ele está falando do ponto B. Então ele está dizendo que o nosso ponto A é 1, 1. Então esse ponto aqui, A, é 1 para X, 1 para Y. Pela mesma lógica, ele deveria ter indicado melhor, mas eu acho que ele está falando dessa reta aqui ainda. Né? Não, não é, senão seria um outro valor de Y. Ele está falando dessa reta. Ó, veja, o livro não explicou muito bem isso, né? Mas o segmento AB ele passa na reta horizontal y igual a 1, tá bom? O livro não Sim. falou isso, mas a gente está anotando isso aqui. Por isso que o ponto A está no ponto x igual a 1, y igual a 1, e o ponto B no ponto x igual a 3, y igual a 1. Tudo bem? Sim, professor. Com isso em mente, vamos fazer a equação das distâncias, como eu acabei de te falar. O ponto P é um ponto genérico, a princípio. Então a gente vai deixar ele de forma genérica aqui, xy, xy. A gente eleva ao quadrado e tenta fazer alguma simplificação. Deu para simplificar algumas coisas aqui. Todos os y's cortaram. É isso que ele quis mostrar. E os x ao quadrado também. A questão é que o y aqui também é bem, se bem que é um y genérico também, pode ser qualquer valor. Mas o x, a grande questão é o x. Como eu te falei, o p pode ser qualquer altura dentro dessa reta x igual a 2. Pode ser lá bem em cima, lá em um y igual a 1 milhão, como pode ser no y lá embaixo, no zero. Não importa. Mas, aqui que vem o grande ponto, como a equação da reta é x igual a 2, então o valor do x tem que dar 2 no final dessa conta. Obrigatoriamente. O valor do x é obrigatoriamente 2. Notamos que os y todos se cortaram, pois, como eu falei, não faz diferença o y, então ele some no meio da conta. E resolvendo a conta aqui, deu x igual a 2. Então, sim, a reta, né, que é a mediatriz desse segmento específico aqui, é a reta x igual a 2. Então, tá aí provado. Tá bom? Sim, professor. Então, a ideia é essa. Agora vamos ver esse problema 7 aqui. Isso aí, se esse problema 7 aparecesse na tua frente, será que você conseguiria resolvê-lo? Consigo, professor. Então você pode tentar fazer aí para mim, por favor? Só para a gente ver se dá tudo certo.
Professor, eu já terminei. Certo. Tem como tu me mandar uma foto do que tu fez? Sim, professor. Certo. Vamos ver o que você enviou. Você igualou ações. Aí. Eu acho que você fez errado. Deixa eu salvar aqui. Ver o que o problema pede e vamos ver o que você fez. O problema, ele está pedindo a mediatriz de determinadas retas ali. Se bem que... acho que está errado o que você fez. Deixa eu abrir aqui, só um segundo. Bem, começa que aqui você tem, na verdade, 3 problemas, né? Você tem que fazer a mediatriz da reta AB, da BC e da AC. E o que você encontrou foi y igual a 5 meios, que não é a mediatriz de nenhuma delas. Tá? O que você teria que fazer aqui? Para a B é mais fácil, porque ela é bem parecida com o outro problema. Ó. Daí, vamos ver se tu tentou fazer isso. Aqui eu não estou enxergando bem, mas é -1 e -1 aqui. Sim, professor. E aqui é... -2 e o outro é -1. Está a subtrair, o x está a subtrair pelo -2 e o y está a subtrair pelo -1. Do outro lado é a mesma coisa. O x está a subtrair pelo -1 e o Tá, y... mas aqui, como eu não estou conseguindo enxergar, eu estou com um problema aqui. Vamos lá. O menos da conta, -1, né? Sim, Menos da professor. conta, -1. Beleza. E aqui é -2 só, né? Não, -2 também dá conta, professor. -2, beleza. -2. E aqui -1. Sim. Tá. Daí você elevou ao quadrado e cometeu um erro aqui. Ou não. Peraí. Tá certo. Não, ali tá certo.
Aqui também. Aqui também, aqui também. É todo mundo positivo, é isso aí. Daí, elevando ao quadrado todo mundo, aqui vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1, y ao quadrado mais 2y mais 1, igual x ao quadrado mais... Não, aqui tá o erro, ó. Aqui não é 2x mais 4, aqui é 4x mais 4. Né? Porque é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro e o segundo. Então é 2 vezes x vezes 2, por isso que fica 4x, tá bom? Sim, professor. Então tu errou aqui. Aqui tá certo. Então teve esse errinho aqui acabou complicando tudo, né? Porque daí o que aconteceu? Tu cortou onde não era para cortar. Não era para cortar esse aqui com esse. Os y todos cortam, mas os x não. Daí tá errado aqui para frente. Foi isso que estragou a conta. Isso. Então você vai passar esse 4x para outro lado, ele é positivo, vai ficar menos 2x. Você vai passar esse 2 para outro lado, e ele tem um 4 positivo, vai ficar 2. Então você vai encontrar x igual a menos 1. A reta mediatriz é x igual a menos 1. X. Mas pera, não é para ser menos 1 aqui. Era para ser menos 1,5. Tem alguma coisa errada aqui, além disso? Ó, tem um erro aqui, não é 4, né? Por quê? Porque mais 1 mais 4 aqui é para ser 5. Esse soma com esse fica 5, certo? Sim. Isso. Então, quando você passar o 2 para o outro lado, aqui não vai dar 2, aqui vai dar 3. E daí 3 dividido por menos 2 vai ficar menos 1,5. Menos 1,5. Agora sim tá certo. Aqui a reta é a reta x igual a menos 1,5. Ok? Cuidado com essas manipulações matemáticas, hein, Paulo? Próxima aula. Bem, na próxima aula, tu pode me enviar, né, as outras feitas. Tome cuidado que aqui, ó, na BC e na AC, você não vai ter uma reta especificamente de uma letra só. Não vai ser tipo x igual a alguma coisa ou y igual a alguma coisa. Você vai ter uma reta de verdade. Porque aqui tu tem algo diagonal. Então tu vai ter algo diagonal também passando perpendicularmente, né? E algo diagonal é uma reta y igual a x mais b. Portanto, para B e C você vai ter retas diferentes. Você pode ver lá no teu livro como é que ele faz nessas situações, tá bom? Sim, Tenta fazer elas para